Então vamos falar um pouquinho da sistematização da assistência, que seria mais como a gente vai atender um paciente na sala de estabilização, o que a gente vai avaliar no paciente inicialmente e o que a gente precisa pensar em cada etapa, né? A sistematização é para a gente impedir que a gente cometa erros ou que a gente foque no que não é necessário quando a gente olha para o paciente inicialmente. Então, todo atendimento de sala de estabilização ou qualquer atendimento que vocês forem fazer fora do hospital também, ele tem que seguir uma lógica. E eu vou explicar ela para vocês agora. Bom, então, na enfermagem não é diferente da medicina, né? Então, quando a gente olha para um paciente, a gente identifica o paciente, faz uma anamnese rápida. Alguns pacientes no departamento de emergência, eles não vão falar. Então, a anamnese, às vezes, a gente coleta com a família enquanto a gente vai estabilizando o paciente, tá? E faz um exame físico rápido. Muitas coisas vocês vão olhar e já vão identificar que tem algo de errado e já vão tomar alguma conduta para auxiliar esse paciente, tá? Então, o exame físico, ele é direcionado, é algo rápido. Olhei, corrigi, reavaliei, tá? Fez o diagnóstico, olhei para o paciente, está com padrão respiratório ruim. Quão ruim esse padrão respiratório está? Ele precisa de alguma conduta imediata ou ele pode esperar? Então, diagnosticou, planejou, implementou e depois evoluiu. A evolução está lá por último, lá na 5ª etapa. Vai ser a hora que você já atendeu todo o seu paciente, já estabilizou, já tomou as medidas que são necessárias e que você vai pegar a fichinha lá, que seja do atendimento pré-hospitalar, ou seja no hospital, que você vai sentar no computador e evoluir, escrever o que esse paciente tem, o que foi feito de medicação, como que esse paciente está, o desfecho, muitas vezes, do paciente, tá? Mas a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que o atendimento do paciente crítico a nível hospitalar, porque depois vocês vão ter aula do APH, ele começa antes do paciente chegar lá no hospital. Então, como a gente falou antes, todo paciente que vem para nível hospitalar, ele é regulado. Alguém já está sabendo que esse paciente vai vir, seja o médico, seja a equipe de enfermagem que atendeu, com quem a regulação conseguiu contato, muitas vezes, e o que é importante. A primeira coisa que é importante é quando eu, por exemplo, atendi o telefone. Ah, olha, eu vou te mandar um paciente com infarto, tá assim, assim, assado. Eu vou pedir como que ele tá, da onde ele tá vindo, porque aí eu consigo estimar quanto tempo esse paciente vai levar para chegar até o hospital. E eu consigo ir lá e avisar a equipe, ó, pessoal, tá vindo um paciente que está entubado, com droga vasoativa, sedação, e aí a gente já vai deixar as medicações ali, né? Tudo preparado para receber aquele paciente. Ah, eu vou montar o box, né? Então aqui a imagem que vocês vão ver. Aqui é a fisioterapeuta, né, deixando o ventilador pronto para receber o paciente, o box está limpo, isso é uma coisa importante. Tem monitor, tem saída de oxigênio, as bombas de infusão já estão ali do ladinho, a pessoa já está paramentada para receber, isso aqui é da época do Covid, né? Muitas transferências de paciente Covid, já ficava paramentado, com todo o aparato para receber o paciente crítico. E está ali, toda a parte para monitorar o paciente. Tá? Então, ao admitir um paciente, a gente sempre vai buscar identificar alguma situação de alto risco que possa levar a alguma deteriorização do quadro clínico desse paciente. E que situações são essas? Em geral, a gente tem 3 situações que elas podem evoluir rápido e evoluir muito mal, que são as situações que envolvem sistema nervoso central, sistema cardiovascular e o sistema respiratório, tá? Então, você identificou um paciente lá com déficit neurológico agudo, que está um Glasgow, sei lá, de 9. Será que ele protege a via aérea? Será que é um paciente que não está com alguma ameaça à vida? Ou um paciente infartado que fez um choque cardiogênico, que está com disfunção cardiovascular. Será que esse paciente não está com alguma ameaça à vida? Pacientes com DPOC exacerbado, por exemplo, que começou a fazer exacerbação da doença, fez broncoespasmo. Será que dá para ele ficar esperando? Então, são as 3 coisas que vocês vão olhar e vão desenvolver o olhar clínico e falar, não, esse padrão respiratório ele não está bom, ou esse neurológico não está bom, ou esses sinais vitais cardiovasculares eles não estão bons. E quais sinais a gente tem que pensar sempre que a gente vai ver um paciente crítico? Então, a gente tem alguns sinais de alerta. Respirar muito não é bom.
respirar pouco também não é bom. Então, taquipneia e bradipneia são sinais de alarme. A saturação, o paciente nunca fumou na vida, chegou saturando 85. Abre o olho. Taquicardia, será que não é uma arritmia cardíaca? Taquicardia é aquele paciente que está com dor, mas quando é essa taquicardia? Então, por isso que a gente falou antes do que é normal para o paciente. Bradicardia, chegou lá com frequência de 30. Será que não é um paciente de risco? Que eu tenho que pensar, opa, tem alguma coisa de errado? Pressão arterial sistólica, menor do que 90. Será que isso é suficiente para ficar perfundindo todos os órgãos? A perfusão, a pressão arterial média, para a gente perfundir adequadamente todos os órgãos, ela tem que girar em torno de 70 milímetros de mercúrio. Quando a gente começa a ter queda na pressão arterial sistólica, consequentemente, a gente vai ter queda na pressão arterial média. Então, se eu tenho queda na pressão arterial média, eu elevo as chances de eu ter uma lesão de órgão-alvo. Rebaixamento do nível de consciência, aquele paciente que chegou agitado. A gente ouve muito, o paciente está agitado, aí tu coloca o oxímetro nele e está saturando 80. Por que ele está agitado? Porque não está oxigenando o encéfalo. Então, é a principal causa. Confusão mental, paciente comatoso, chegou no pronto-socorro Glasgow 7. Acontece, a família trouxe o idosinho lá que não acordou desde manhã cedo. É comum. Cianose, aquele bebê que chegou chorando, fica cianótico, a frequência cardíaca cai enquanto ele está chorando, cai um monte. O uso de musculatura acessória, aquela criança que eu mostrei de manhã, que estava lá usando toda a musculatura abdominal, fúrcula, faz retração aqui, a gente consegue ver, está fazendo esforço, né? Uso de musculatura de esternocleido. E primeira coisa, estabelecer prioridades. E o que é esse se proteja? Se proteja para que você não seja a próxima vítima. Então, o EPI é tudo. A gente não vai atender paciente e vou colocar a mão aqui na pocinha de sangue sem luva, né? Tomar cuidado, será que a cena está segura? Vocês vão ver muito isso com o Jaime no APH. A cena é segura para que eu desça da ambulância e vá atender? Aí você vai lá atender uma ocorrência de agitação psicomotora, tá 2 homens brigando com um facão e você desce, super-herói, vamos salvar todo mundo, e leva uma facãozada também. Aí virou a próxima vítima. Ou você vai atender e, acabaram de dar um monte de tiro no fulaninho e eu fui ajudar a atender. A polícia já chegou? Se precisar, não chegou. A gente teve morte recente por conta disso, né? O colega foi atender e acabou falecendo no local porque o atirador voltou e eliminou ele, que era testemunha. Né? Então, são coisas que a gente tem que sempre pensar. Então, a primeira coisa é se proteja. A anamnese e exame físico, eles têm que ser direcionados. O paciente chegou em sala de estabilização, ele tem que ser monitorizado. Não tem esse negócio, acho que esse não precisa, aquele precisa. Não. Colocou na sala de estabilização, monitora. Oferta oxigênio se for necessário. Está saturando mal, instala oxigênio, porque até às vezes o médico chegar e pedir para você fazer isso, o paciente já afundou, já fez parada respiratória ou até parada cardíaca. Acesso venoso periférico, coleta de exame, assim, a gente tem uma rotina na nossa sala vermelha. O paciente chega, o técnico monitora, o enfermeiro já coleta exame. Se o paciente, está entubado ou algo do gênero, você precisa de alguma medida imediata, ele auxilia nas medidas imediatas. Mas se a gente já coleta exame para ver, por exemplo, uma gasometria, o paciente está entubado. Às vezes ele estava lá na origem, não tinha gasometria, ele foi entubado um dia antes. Você não sabe se ele não está acidótico, como que está esse pH desse paciente. Ou você está lá na origem, o paciente chegou com uma hipercalemia, ninguém nem sabia, né? Então a gente já coleta rapidinho já para ver esses exames. Vítima de trauma. Nossa rotina chegou o trauma, já coleta exame, a gente estabiliza, às vezes o paciente vai precisar de abordagem cirúrgica, a gente tem que saber como está o coagulograma dele, né? Então tem todas essas questões. E aí que vocês entram, né? Se o enfermeiro não ter proatividade, leva mais tempo e a gente fica enrolando ali. E paciente de sala vermelha, não dá para a gente ficar esperando 1, 2, 3 horas, né?
1 hora é crucial para os pacientes, 10 minutos às vezes é crucial para o paciente. Tem gente que 1 minuto é crucial. Então tem tudo isso. E o atendimento, ele é sistematizado. Sempre que a gente vai atender alguém, a gente vai pensar no A, B, C, D, independente do que vocês forem atender. Lá no APH é diferente, é o X, A, B, C, D. O X é do exsanguinação. Aí vocês vão ter isso com o Jaime aí na semana que vem, eu acho. Principalmente no trauma, né? Que vai o X, A, B, C, D. Então o A é de via aérea. O B é de briefing, que é parte ventilatória. O C é de circulação. O D é o estado neurológico e o E é o exposure, que seria o que eu estou vendo no paciente depois que eu fiz todo o ABCD. Isso aqui não é algo que é estático, é algo dinâmico. Eu avaliei o A, tomei alguma conduta nesse A, o paciente precisava, eu tomei a conduta, eu vou reavaliar se isso funcionou. Ou sei lá, eu atendi o A, estava tudo bem, fui para o B, estava tudo bem, de repente, quando eu vejo, o paciente já não está respirando. Então, tem que estar sempre reavaliando. Toda vez que a gente faz alguma coisa, qualquer conduta que a gente toma, a gente volta uma etapa para trás. Por exemplo, no nosso caso, né? Chegou no B, tem um pneumotórax e eu drenei. Eu vou avaliar de novo. Começo A, B, C, D. Funcionou meu dreno de tórax? Porque se ele não funcionou, enquanto eu estou drenando o paciente pode rebaixar e não proteger mais a via aérea. Então, por isso que é tudo muito dinâmico. Então, o que é o A?